Vitória da Conquista tem primeiro óbito por Covid-19. Chuva causa estragos em diversos pontos da cidade. Decreto estabelece comércio fechado por mais 7 dias em Vitória da Conquista. Igreja Católica faz celebração diferente da Semana Santa nesse período de isolamento social imposto pela pandemia. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2020 e o ESB Notícias volta em 2 minutos. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Olá, seja bem-vindo ao ESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. E é com pesar que informamos que faleceu na manhã desta segunda-feira o primeiro paciente de Vitória da Conquista infectado pelo novo coronavírus. Trata de um senhor de 69 anos que estava internado desde o dia 31 de março no Hospital São Vicente. O nome do paciente não foi informado. À família e aos amigos, nós prestamos os nossos sentimentos. E vamos aos últimos números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. O total de notificados chegou a 352 casos com suspeita clínica e epidemiológica de infecção pelo Covid-19. Já são 19 casos confirmados. 212 foram descartados, outros 45 pacientes aguardam resultado laboratorial e 76 aguardam coleta de amostra. 11 pacientes foram curados. E as chuvas provocaram estragos em diversos pontos da cidade. O repórter Luiz Pedro Passos traz as informações. As fortes chuvas começaram a atingir Vitória da Conquista na última quinta-feira. Naquele dia, choveu uma média de 60 milímetros, conforme a estação meteorológica da UESB. A força das águas causou vários estragos em diversos pontos da cidade. Nas proximidades da Praça Vitor Brito, esse buraco na calçada atrapalha a mobilidade de pedestres. Nesta praça, a equipe da prefeitura já está trabalhando para minimizar os prejuízos. Aqui nesta avenida, os carros precisam desviar para a mão oposta a fim de seguir em caminho. Já na Avenida Juraci Magalhães, há 4 meses, a prefeitura segue trabalhando para resolver problemas causados pelas chuvas de janeiro. Trabalhadores autônomos informais e microempreendedores individuais com renda comprometida durante essa pandemia têm direito a um auxílio emergencial pelo governo federal. O estudante de jornalismo Gabriel Pires traz as informações sobre como ter acesso a esse benefício. Já está disponível o cadastramento para brasileiros que têm direito a receber o auxílio emergencial de R$ 600 anunciado pelo governo federal. O cadastro pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo disponível nas lojas de aplicativos de celular. Mas muita gente que está tentando se cadastrar relata que está tendo problemas.
nós estamos tendo uma procura muito grande de contribuintes se dirigindo às unidades da Receita Federal, alegando essa inconsistência aí no sistema da Caixa, no aplicativo, né, do auxílio emergencial. E aí recebemos uma demanda expressiva solicitando aí essa regularização do CPF. Nós notamos que parte desses contribuintes, parte dessas informações que estão sendo transmitidas aos contribuintes por meio do aplicativo, elas nem sempre estão realmente ligadas a alguma tendência do contribuinte com a Receita Federal. Parte dessas inconsistências estão no próprio aplicativo, na comunicação do sistema da Caixa com o sistema da Receita Federal. Para requerer o auxílio, o CPF precisa estar regularizado para que o cadastro seja analisado. E para saber se o seu CPF está regular ou não é simples. Você vai acessar o site www.receita.economia.gov.br. A parte do CPF está na tela, olha aqui, ó. Você clica em CPF, ele vai te direcionar para outra página. Nessa página aqui você vai saber se o CPF está regular ou não. Você clica aqui, ó, regularizar cadastro do CPF, e aqui você vai ter as informações para saber se ele está regular ou não. Lá nós temos as alternativas para o contribuinte acessar no próprio site e resolver essa eventual pendência. E aí tem as opções lá de alterar endereço, a situação do CPF, melhor dizendo, o cadastro do CPF. Então ele consegue alterar aí, por exemplo, nome, nacionalidade, esses dados ele consegue fazer pelo próprio site. Temos também outros canais, como o chat RFB, para quem tem o certificado digital ou tem acesso ao ECAC. Temos também o Fale Conosco no próprio site, e aí nós temos atendentes disponíveis para sanar dúvidas. Mas se ainda assim você tentar se cadastrar no auxílio emergencial e não conseguir, pode entrar em contato com a Receita Federal por e-mail, uma vez que em Vitória da Conquista ela está funcionando de forma remota. Vou dizer o e-mail, né, que é o importante. Atendimento rfb.05@rfb.gov.br. Repetindo, atendimento rfb.05@rfb.gov.br. E aí, através dessa mensagem, o contribuinte nos informa aí qual o tipo de problema que ele tem, nos apresenta o nome completo, o CPF, o endereço, um telefone para contato e os documentos que embasam essa solicitação. E a pandemia está impondo um novo ritmo para todo mundo. A Igreja Católica também está se adaptando ao isolamento social. A repórter Joana Rocha conta como foram as celebrações da Semana Santa. A Igreja Católica teve que se adaptar com a pandemia do novo coronavírus. Sem a presença dos fiéis nos templos, os padres passaram a transmitir as missas pelas redes sociais. Nos últimos dias, nas celebrações da Semana Santa, as paróquias fizeram todas as programações online. Aqui em Vitória da Conquista, não aconteceu a tradicional subida ao Cristo de Mário Cravo, e a Sexta-feira da Paixão foi marcada apenas pelas orações do arcebispo Dom Josafá Menezes e alguns padres da arquidiocese no alto da Serra do Periperi. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, livrai-nos da peste e de todo o mal. Por vossas chagas, por vossa cruz, livrai-nos da peste, divino Jesus, da cólera celeste, que a culpa desafia. Nos guarde e defenda a Virgem Maria. No domingo de Páscoa, os padres continuaram com as celebrações pela internet e depois saíram pelas ruas em carro aberto com a mensagem do Cristo ressuscitado, pois mesmo em tempos difíceis, ainda existe esperança de dias melhores. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação e conteúdo para você.
Ministério da Saúde convoca para a vacinação contra a febre amarela todas as pessoas que têm entre 9 meses e 59 anos de idade, priorizando quem mora ou pretende viajar para locais com circulação do vírus. A febre amarela pode matar, mas pode ser evitada com a vacina que é gratuita, segura e eficaz. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Se está grávida ou tem 60 anos ou mais, procure orientação do Serviço de Saúde. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Estamos de volta com o SB Notícias. Por meio de decreto municipal, assinado na tarde de ontem, o comércio de Vitória da Conquista está autorizado a permanecer fechado por mais 7 dias. O mesmo decreto estabelece o uso obrigatório de máscaras para todos os funcionários dos estabelecimentos que irão permanecer abertos. A lista completa do que pode e do que não pode funcionar pode ser conferida no Diário Oficial disponibilizado no site da Prefeitura. Nessa última semana, especialistas reforçaram a importância do uso das máscaras para evitar a proliferação da doença. Aqui em Vitória da Conquista, uma rede de solidariedade distribui máscaras caseiras para quem precisa. Confira na reportagem. Nesse período de pandemia, incertezas, elas se tornaram símbolo de proteção. Mas saber como usá-las corretamente é fundamental. O governo do estado disponibilizou um vídeo na internet que explica muito sobre o assunto. Primeira coisa, essas aqui são máscaras artesanais, não são máscaras cirúrgicas, então elas não podem ser utilizadas de forma nenhuma em serviços de saúde. Elas não garantem proteção respiratória, mas elas servem como uma barreira mecânica. Por exemplo, como você colocar, tossir ou espirrar na dobra do cotovelo. É essa a função, servir como mais uma barreira mecânica. Todas as outras recomendações continuam valendo. A gente, na hora que for pegar na máscara para colocar, nós temos que lavar nossas mãos. Lavar com água e sabão, secar as mãos e aí colocar a máscara através das laterais, aqui, como eu estou mostrando a vocês, que vai direto para as orelhas. Eu ajeitei e aqui, então, eu vou terminar de ajeitar ela no meu queixo para deixar ela fechadinha. Desde o anúncio da pandemia, essas máscaras que são comumente encontradas nas farmácias simplesmente desapareceram. Mais recentemente, o Ministério da Saúde liberou a produção de máscaras caseiras para proteção. E a partir disso, várias instituições filantrópicas e também voluntários começaram a fabricar essas máscaras caseiras para poder fazer doações a instituições ou a quem precisa. Nas imagens feitas por celular, podemos ver o material a ser utilizado na confecção da máscara. Aqui em Vitória da Conquista, diversas instituições estão envolvidas na produção deste artigo e com o objetivo nobre, doar aos mais carentes. Integrantes de uma igreja evangélica da cidade estão envolvidos nesta causa. A ideia surgiu devido à pandemia. Vimos que os CPIs estavam acabando muito rápido no mercado e dando prioritariamente para a pessoa que trabalha na saúde. Vimos que tem outro tipo de pessoas que precisam trabalhar na rua e não tem como estar trocando de máscaras. Como igreja, juntamos as pessoas que poderiam doar material, tecido e outros materiais que precisam para fazer a máscara. Também pessoas que poderiam costurar, cortar, pessoas que poderiam doar dinheiro para fazer. E dessa maneira estamos mobilizando a igreja e nesse momento também você para poder ser parte desse projeto. E se você também quer se tornar um voluntário e ajudar outras artesãs, anote os canais da doação. Você pode entrar em contato pelo Instagram no @mccristã ou com Celina no número 7788267970. Todas as contribuições são necessárias e bem-vindas. Com certeza bem-vindas. E você acabou de acompanhar uma matéria com imagens feitas de celular. O jornalismo também está se reinventando nesse período de pandemia e essas imagens feitas de celular, o repórter de casa, serão cada vez mais comuns na sua televisão, aqui no seu canal 4.1. E em mais um vídeo enviado direto de Portugal, a psicóloga e professora da UESB, Monalisa Barros, fala sobre a Covid-19 e as possíveis soluções coletivas. Confira. Vamos conversar aqui hoje sobre o retorno à normalidade, né? A Europa vive, por parte de alguns países, já um declínio na curva, né? Logo após o achatamento pelo isolamento social, um declínio no número de casos novos e também no número de mortes a cada 24 horas. Isso tem acontecido na Áustria,
na Noruega, na França, na Espanha, na Itália e também na Alemanha. Então, esses países começam a falar na reabertura da vida social. Óbvio que todo mundo sabia que em algum momento teria que ser revertido essa proibição, né, dos eventos, dos encontros, da aglomeração de pessoas. Entretanto, esses países montaram um comitê para estudos científicos de quais são as formas viáveis dessa reabertura. Quantas pessoas estão portando o vírus e, na verdade, transmitindo a outros, porque isso não é uma transmissão aritmética, geométrica, e que a gente hoje não sabe, até porque a gente só testa quem apresenta sintomas graves. Então, eu quero lembrar que as coisas precisam ser feitas com uma certa moderação, um cuidado. Eu não entendi essa medida tão intempestiva hoje numa cidade que tem um histórico de participação social e um conselho municipal altamente qualificado, com pessoas que têm muita experiência e que podem somar. Aliás, acho, inclusive, que é uma perda de tempo não usar essas pessoas até para dividir a responsabilidade de todas as ações. Quando se concentra as ações, quando centraliza na figura do prefeito ou mesmo do secretário, eles acabam assinando sozinhos todas as consequências. É preciso que entenda a participação social, o controle social, a participação da sociedade como um elemento extremamente democrático de divisão de responsabilidades também. E a cidade tem um quadro muito importante que precisa ser acionado para que essas decisões sejam mais compassivas, mais calcadas, de fato, na preocupação com as vidas, muito menos do que com a preocupação econômica. A recessão econômica, ela é mundial, ela não é exclusiva da cidade de Vitória da Conquista, é do mundo, e se faz reservas exatamente para os momentos de exceção. Estamos vivendo um momento de exceção e parece que as pessoas ainda não entenderam. As pessoas ainda estão tratando como se fosse um fla-flu, né? Quem vai vencer, quem luta pela saúde ou quem luta pela economia. Não existe economia sem gente, sem pessoas, sem vida. Tomar, por exemplo, como exemplo, outros países. Vão ler outros jornais de outros países. Vai ler La República, vai ler o Público.pt, vai ler o Mirror, o The Independent, todos os jornais, gente, para ver o que está acontecendo, quais são as providências que estão sendo tomadas. Não fiquem fazendo política com base em grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus. A gente tem muitas fontes confiáveis que a gente pode usar. A nossa cidade merece o cuidado e o respeito, que inclusive eu fui uma das primeiras pessoas a parabenizar o prefeito quando tomou medidas de restrição de convivência, muito antes do que o governo do estado e que vários outros municípios do país. E esse mesmo reconhecimento agora eu retiro quando vejo uma outra medida que não condiz com nada do que está sendo dito pela Organização Mundial de Saúde, com nada do que está sendo feito em lugar nenhum do mundo, e está expondo a população cada vez mais a um contágio, uma população que já está com dificuldade de entender o isolamento social, exatamente pela dicotomia dos discursos, por haver duas narrativas, quando deveria haver uma só, como tem sido em vários outros países do mundo. A gente agradece mais uma vez a professora Monalisa Barros. O ESB Notícias de hoje fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e até a próxima. Pessoas com máscaras, outras sem máscaras. Achei um fato engraçado, foi um que